Fala, gurizada, beleza? Hoje nós iremos falar sobre trabalho mecânico, né? Naquela nossa última aula eu passei para vocês a ideia do que era energia de maneira geral. Por quê? Muitos assuntos que vamos tratar daqui para frente na física dependem de situações associadas à energia. E trabalho é uma delas. Trabalho, então, tem por definição uma energia transferida a um sistema físico. Então, quando eu faço uma transferência de energia de um sistema para outro, de um corpo para outro, só que devido à aplicação de uma força, eu estarei realizando o trabalho. Agora, não necessariamente ter a força aplicada, a energia na forma do trabalho, né? Essa transferência de trabalho, né, por meio da energia aí, ela vai ser conseguida. É necessário que essa força produza um deslocamento. Para entendermos então a ideia de trabalho de forma matemática, fiz a seguinte ilustração. Acredito eu que todos já passaram por uma situação dessa. Você tem um móvel bem pesado, né, com grande massa, e vai empurrá-lo, mudá-lo de local. Então, para podermos analisar o trabalho, é importante saber que a força ela tem que atuar no corpo o tempo todo. Ou seja, durante todo o deslocamento que ele vai ter. Tanto aqui, ó, a pessoa vai empurrar um guarda-roupa. Então, ela faz aqui no guarda-roupa uma força F. Esta força F continuará atuando ao longo de todo o deslocamento. Ok? E o deslocamento, como veremos aqui, ó, o guarda-roupa sai desta posição, se desloca para esta. Coloco aqui uma seta, pois deslocamento também é uma grandeza vetorial, aqui chamada por D. Como que nós então determinamos o nosso trabalho? Usamos o que chamamos de produto escalar. Lá no nosso estudo de vetores, nós vimos sobre o produto escalar. Então nós vamos fazer, vou pegar aqui uma caneta para dar bem destaque, o produto escalar entre a força e o deslocamento. Bem, lembrando de vetor, sempre que multiplicamos dois vetores, onde a nossa multiplicação é esse pontinho, o nosso resultado obtido é uma grandeza escalar. Não lembra disso? Tem que dar uma estudadinha lá em vetores. Vou colocar também para vocês no nosso vídeo. Trabalho. A letra que representa trabalho, W. Lógico, tem alguns que usam a seguinte notação, né? A letra tal, que é a mesma coisa que a letra W. Notação com letras gregas ou notação inglesa, dá no mesmo. Eu gosto mais de usar o W, work, né? Mas de toda forma, tá aqui, vamos enquadrar a nossa equação. Então, trabalho é o produto escalar entre a força e o deslocamento. Mas vamos dar uma resgatada sobre o que é este produto escalar aqui, usando a nossa própria expressão. Então, galera, seguinte, sobre a ideia do produto escalar. Então, a gente vai falar de uma força constante, por enquanto, e usar o produto escalar, força e deslocamento. Sempre que fazemos o produto escalar, isso é uma definição matemática, ok? Nós vamos ter que a força, né, o módulo do vetor força vezes o módulo do vetor deslocamento necessita do cosseno do ângulo entre eles. Vamos aqui fazer um resgate lá de vetores, ó. Só para a gente lembrar legal, o que a gente precisa ter como noção aqui, para não se confundir na hora das equações. Quando a gente coloca o módulo de um vetor, eu posso simplesmente colocar a letra sozinha, ok? Então vocês podem encontrar em muitos lugares aí nos seus materiais de estudo, F vezes D vezes cosseno de θ, ok? É a mesma situação. É que eu estou ilustrando a ideia vetorial, tá? Então a gente trabalha com esta conceituação. Agora, como é que nós vemos isso na prática? Bem, vamos supor aqui então
que nós temos um deslocamento. Está aqui o nosso vetor deslocamento. Se o vetor força vier perpendicular ao deslocamento, qual é o ângulo que ele está gerando? O ângulo que ele gera é um θ de 0 graus. Compreendido isso? Não abriu ângulo θ é 0. E cosseno de 0 é 1. Então aqui a gente tem que o trabalho é simplesmente FD, já usando a notação de que módulo de vetor é só a letra. Tranquilos? Aqui a gente chama de trabalho motor, que é o trabalho máximo que ele pode realizar. Uma outra situação é o objeto estar deslocando para frente, mas a força feita está sendo para trás. Ou seja, eu empurrei o móvel, depois eu soltei. Então eu já não transfiro mais energia. No momento que eu solto a minha força, eu não estou transferindo energia. Não há trabalho realizado pela minha interação. Agora, o objeto vai se movendo, supondo que ele continue um pouco o movimento. O que o faz parar? É a força contrária, denominada atrito. O ângulo aqui, 180 graus. Com isso, nós passamos a ter, então, cosseno de 180 menos 1, ou seja, menos FD. Esse seria o trabalho mínimo, já que se a gente colocar o positivo máximo, né, aqui a gente pode pôr o negativo como mínimo. Mas ele é chamado de trabalho resistente, já que é uma energia que estava resistindo a favor do deslocamento, contrário ao deslocamento. Eu vou me ilustrar aqui a ideia do 180 graus. Este, então, é o nosso ângulo de 180. Bem, uma outra situação que a gente tem, o objeto continua se deslocando para frente, mas a força que a gente vai analisar está para cima. Seria a ideia da força normal, por exemplo, sobre o objeto. Qual é o ângulo θ que a gente passa até aqui, ó? 90 graus. Tá lá, ó, um ângulo reto, 90 graus. Com isso, o cosseno de 90, 0. Então, o nosso trabalho é nulo. Essas são as três situações clássicas. Agora, por que então, matematicamente, a gente tem um cosseno? Dá para a gente explicar agora usando essa notação vetorial aqui, já que vocês lembraram bem legal de como é vetor. Vamos então para ela. Temos aqui então duas situações que eu vou mostrar para vocês como a gente vai olhar então o trabalho de uma força que vai fazer um ângulo que não seja 0, 90 ou 180 como nós vimos. É o ângulo θ qualquer. Lembrando que ainda estamos trabalhando com força constante. Então tá aqui, ó, mesma situação, ângulo θ, vamos analisar isso de duas formas, ok? Na primeira, a força F podendo ser projetada em duas direções. A primeira, na direção horizontal, a qual nós vamos ter um vetor Fx, ó. Então é a componente horizontal na componente x e uma projeção aqui na nossa vertical, o f de y. Tranquilos? Bem, note que o FY faz um ângulo de 90 graus com D. Como a gente já viu, quando o ângulo é de 90 graus, entre força e deslocamento, o trabalho é nulo. Agora, veja bem, paralelo FX com D. Quando paralelas, eu só multiplico. Beleza? Então é um produto ali. Força, deslocamento. Só que quem é Fx olhando para a decomposição vetorial? Como a gente bem sabe, vai ser F
cosseno θ vezes o deslocamento. Olhe bem como a gente volta para a expressão geral do produto escalar. FD cosseno θ, já que aquela regra, multiplicação aqui, não importa a ordem, né? Bem, então nós de novo temos a forma da gente ver a equação geral. Então não importa da maneira que tiver, a gente sempre vai ter uma expressão direta a ser determinada. Agora, e neste caso? A gente viu que quando dá 90 graus, a gente não precisa calcular o trabalho, pois dá zero. O que importa, então, é a força ser paralela ao deslocamento. Então eu vou projetar o deslocamento neste caso. Ó. Vou trazer o deslocamento aqui. Veja bem, ó, aqui vai ter o vetor para o deslocamento. Vamos tentar representá-lo aqui. Tá aí, ó, tá de boa. Vamos chamar ele de dx, mas só por notação. Veja que nós temos 90 graus ali, beleza? Portanto, quem vai ser o nosso dx? Como ele está adjacente ao ângulo θ 90 graus, o d é hipotenusa. Então eu tenho d cosseno θ. Consegue enxergar legal o triângulo, só que aqui ele está deitado sobre a hipotenusa. Portanto, o nosso trabalho, ele seria a força F vezes o dx. Tranquilos? Ficaram paralelos, ó, entre F e dx o ângulo é zero, F dx. Porém, o nosso dx, ele passa a ser d cosseno de θ. E mais uma vez, voltamos para a mesma expressão. Então veja, uma vez que a gente aprende legal o assunto de vetores, a gente usa constantemente na física. Aqui é a ideia do produto escalar. Tranquilos? Bem, vamos colocar algumas considerações importantes para o assunto dentro dessa ideia de força escalar e a gente passa a falar, da força que é constante e a gente passa então a falar da força que varia. Gurizada, então importantíssimo isso, hein? Considerações importantes e vamos para elas. Primeira, não se esquecer, o trabalho é sempre uma grandeza escalar. Trabalho é uma grandeza escalar. Por quê? Porque ela é definida por meio de um produto escalar. Tranquilos? Porém, basta lembrar, trabalho não é uma forma de transferir energia para um sistema? Se trabalho é uma transferência de energia, energia é uma grandeza escalar. Eu não defino direção e sentido. Volte lá e dá uma olhada na nossa aula sobre o que é energia. Bem, segundo item importante, trabalho de forças conservativas não dependem de trajetória. Eu posso fazer o trajeto que for, que o trabalho será o mesmo. A transferência de energia será sempre a mesma. Então, quem são as nossas forças conservativas? Força peso, força elástica e a força eletrostática. Porque o trabalho, por mais que estejamos estudando o conceito mecânica, ele também pode ser empregado na elétrica, já que é uma transferência de energia e energia tem várias modalidades, ok? Bem, o trabalho da resultante centrípeta, ele é nulo. Agora, por quê? Primeiro, que força centrípeta vocês bem sabem, quem anda acompanhando aí as aulas no canal, que não é uma força que existe, é apenas a componente do vetor força resultante. Mas vamos fazer uma outra análise aqui mais adequada. Bem, sabemos que quando o corpo está em curva, a resultante centrípeta vai apontar para o centro. Então, força resultante centrípeta, desde que este movimento seja o circular uniforme. Ah, mas e se não for uniforme? A gente vai ter uma outra resultante, mas a gente vai ter a componente centrípeta. Como a gente quer falar da centrípeta, a gente só olha para ela. Bem, pelo sentido da seta, o deslocamento do objeto é ir para frente. Ele quer se deslocar para frente.
Então, em qualquer posição da trajetória, vocês irão verificar que o ângulo dá sempre 90 graus, o que não permite ter trabalho. Mas lembre, a força centrípeta tem por função fazer curva na trajetória e alterar o módulo, alterar a direção do vetor velocidade, né, juntamente com a aceleração centrípeta. Ela só faz isso, altera a direção do vetor velocidade, faz a trajetória se manter curva, então não há gasto de energia para isso. Por fim, o trabalho total no sistema, a gente também pode chamá-lo de trabalho resultante. Ele vai ser dado pela soma de todos os trabalhos. O trabalho... Opa, deixa eu voltar para a nossa letra comum. Bem, vou deixar aqui só para vocês não esquecerem. Trabalho tal ou o W, né? Eu uso bastante o W. Total ou resultante, a gente vai fazer uma soma de todos os trabalhos. Tranquilos isso? Ah, professor, mas como isso? Bem, você vai lá, verifica no sistema quantas forças estão atuando. Atua 5 forças. Calcula o trabalho de cada uma delas e com isso soma-se todos esses trabalhos. Claro, professor, mas não poderia fazer pela resultante, achar a força resultante? Pode. E aí o seu trabalho resultante, ou trabalho resultante, nada mais vai ser que a força resultante vezes o deslocamento. Agora, quando a gente usa a resultante, a gente vai ter um único vetor apontando na direção do movimento, como a gente sabe das leis de Newton, ok? Bem, nossa, gravar em casa dá nisso, né? Tem esses barulhos aí de moto. Bem, mas tá aí, galera, ó. A ideia geral é essa. Sempre que tratarmos aí do trabalho, temos essas duas possibilidades. Aí você perguntou, Tom, qual é a melhor? Qual você recomenda? Esta. Por quê? Porque se a força não for constante, para você achar a força resultante de uma força não constante, não é com matemática simples que a gente faz. Matemática simples em termos, né? Vamos colocar matemática de ensino médio. A gente precisa de uma matemática do ensino superior. Não que desta outra forma não precisemos, mas é muito mais tranquilo usar nesse método, ok? Então aqui nós temos a ideia geral sobre as considerações importantes. Vou dar um espaço aqui para vocês, dar um print, dar uma copiada, que é importantíssimo isso. Vamos então agora falar da força variável. Falando agora sobre as nossas forças variáveis, temos que ter muita atenção, pois a força variável ela vai vir representada por um gráfico, ou, em algumas das vezes, geralmente poucas, tá? Vem uma função matemática aí que relaciona a força e o deslocamento. Bem, no caso gráfico, o que a gente tem que verificar? A região abaixo do gráfico, no caso aqui, abaixo da reta. Esta região vai formar uma área e o nosso trabalho ele é numericamente igual a esta área, ok? Por que numericamente igual? Porque representa a mesma quantidade. Você fala, mas Hilton, não entendi. Simples, eu tenho aqui na minha mão 4 canetões. E eu vou calcular a área. Ela vai dar 4 joules. Eu tenho 4 canetões. É a mesma coisa? Não, canetão é uma coisa, joule é outra. Mas em número, 4 e 4. Então é isso que a gente faz. Área numericamente. Mas e se vier uma função? Aí vocês resolvem como matemática. Desenvolva aquela função para obter o valor no ponto ao qual ele quer. No caso aqui é uma reta, função de primeiro grau. Vai ter uma função de primeiro grau escrita para vocês. Joguem naquela equação que vocês já conhecem da força e vai embora. Ok? Agora, e se caso vier uma função de segundo grau, terceiro grau, exponencial? Meu Deus, e aí? Nós vamos ter um gráfico para isso. Na verdade, nós sempre trabalhamos com um gráfico que nem sempre é uma reta. Então tá aí, ó.
sempre atentos com eixos em Newton, metros, veja se não tem potência de 10 para ser utilizada e assim por diante. Vamos pegar um gráfico qualquer, variando aqui. Então, a nossa área seria toda esta região. Tudo isso aqui seria a nossa área. Você fala, pô, mas que função que é isso? Aí que entra os cálculos matemáticos mais avançados. O cálculo aqui do trabalho de uma força variável é resolvido com integral. Geralmente, cálculo 1 nas universidades vem isso, em que nós vamos ter uma força, sei lá, vou pôr dx, como se fosse o eixo x, ok? Aqui. Bem, aí nós usamos desse formalismo mais avançado. Não que, tendo uma função já prévia aqui conhecida, não dê para resolver, dê. Toda a física, ela é proveniente desses formalismos, tá? Mas a gente já traz ela já deduzida, prontinha, mastigada, já com equações diretas. A dizer que o trabalho é numericamente igual à área é proveniente da resolução de uma integral. Mas de forma geral está aqui. O trabalho variável, o trabalho da força variável mostra para a gente graficamente ou por função como que a força varia com o deslocamento. Sendo equações previamente conhecidas, figuras geométricas fáceis no nosso gráfico, numericamente igual à área. For um gráfico complexo, geralmente por cálculos integrais. Aqui, ensino superior, e às vezes um ITA ou um IME pede, ok? Aqui, a grande maioria dos vestibulares, se não todos. Beleza? Os trabalhos que nós vamos aqui nos dedicar são das forças conservativas, como o nosso assunto é mecânica, então falaremos do peso e da força elástica. Ilustrei duas situações aqui para irmos preenchendo o quadro e chegando, né, na ideia geral. Bem, tem um objeto a uma certa distância da superfície terrestre, ao qual a gente chama de altura. O que é que a gente já sabe lá das leis de Newton? O objeto tem uma força sobre ele devido à Terra, denominada peso. Reação da força-peso está lá no centro da Terra. Nunca esqueçam isso, né? Então tá ali. Preciso me preocupar com essa reação? Não. O que me importa é este peso. Então, como é que a gente vai calcular o trabalho da força-peso? Temos que lembrar, é força, deslocamento, cosseno do ângulo. Força conservativa é uma força constante. A força-peso para determinada altitude não varia. Bem, o que nós então identificamos? Que esta altura que ele se encontra gerará um deslocamento no objeto, cujo ângulo formado aqui é de 0 graus, fazendo com que o cosseno de θ vá para 1. Portanto, o trabalho da força-peso, eu vou chamar de P, é a força. Não importa quantas tem ali, a gente só está olhando para o peso. Vezes o deslocamento. O meu deslocamento é toda a altura. Note, a nossa altura tem que representar deslocamento. Um objeto a uma certa altura do chão não está realizando o trabalho, porque ele não se desloca, ele precisa se deslocar para ver trabalho, ok? Então o trabalho do peso é o peso vezes a altura. Só que peso é calculado como massa vezes gravidade. Com isso, peso é massa, gravidade, que é a nossa aceleração gravitacional, vezes a altura. Tá aí. É desta forma que calculamos a força, ou trabalho da força peso. Muita atenção. Se o objeto subir, ele está indo contra a tendência, que é descer, contra a aceleração gravitacional. Portanto, o seu trabalho negativo. E se o objeto descer, ele está indo a favor do deslocamento, a favor da tendência natural. Então, o seu trabalho torna-se positivo. Não esquecer isso para o trabalho da força-peso. Bem, agora, e a força elástica? Nós trabalhamos com a ideia da força elástica lá com a lei
de Hooke. Se vocês lembrarem da lei de Hooke, a força elástica é igual a K vezes X. E nós vimos ela da seguinte forma. Eu pego um objeto e faço uma força. Este objeto deformável, no caso a nossa mola. Fiz uma força na mola. O que acontece? Esta mola reage voltando, ó, porque ela não quer ficar esticada. Essa a força elástica. Como ela é negativa, a gente representa aqui o negativo na expressão. Só que como o valor dela seria, sei lá, menos 10, botaria menos 10 e deixaria ela positiva. Não lembra? Dá uma voltadinha lá. A aula, lei de Hooke, força elástica, ok? Vou colocando cards, vou colocar os vídeos no final para que vocês possam depois a seguir e assistir. Bem, o que nós vamos ter aqui então? Um gráfico. Hooke estabeleceu um gráfico, se vocês lembrarem bem, era uma reta, não fazia força, a mola não deformava e assim por diante. Então nós temos aqui o limite de deformação, x, que é a deformação elástica, associada à força elástica que ela é capaz de fazer, né, em reação ao que foi feito sobre ela. Nós acabamos de ver que quando eu tenho um gráfico, o trabalho é numericamente igual à área. Como a nossa figura é um triângulo, base vezes altura sobre 2. Como a nossa base é a força elástica, a nossa altura é o deslocamento x sobre 2. Beleza? Tirei o numericamente igual porque agora entrei com as grandezas físicas. Força elástica é o kx. Lembrando que ela teria um negativo, tá? Então a gente trabalha com o positivo. Então, kx vezes x. O trabalho, vou chamar elástico, ele é kx² sobre 2. Ok? Essa, então, a nossa equação do trabalho da força elástica. Dá um espaço para vocês darem um print. Duas forças que constantemente aparecem nos problemas e que transferem energia. Então, está aí a forma de determinar os seus trabalhos. O teorema famoso que nós temos é o chamado teorema da energia cinética. Só que para entendê-los, a gente tem que aqui então entender o que é esta energia cinética. Muitos já sabem, mas não custa a gente relembrar. A energia cinética está sempre associada ao estado de movimento do meu objeto. Na verdade, seria um movimento relativo que o meu sistema físico tem com o seu referencial, né? Mas de maneira geral, eu já expliquei para vocês no assunto que é energia, que um sistema físico pode ser meu próprio canetão. E eu tentar descrever situações dentro dele. Então, o meu objeto, ele é visto como um sistema físico. Então, aqui é uma forma mais rápida de compreendermos a ideia da energia. Então, um objeto que se move desprende desta energia, a qual é dada pela massa do objeto e a velocidade relativa que ele tem, que, como os nossos referenciais são inerciais, como vimos nas leis de Newton, né, esta velocidade é a velocidade com que ele já está se movendo ali, em relação ao referencial inercial, sobre 2. A gente nem precisa se preocupar tanto com a ideia de relatividade aqui. Agora, como entender o teorema então? Está escrito, o trabalho total ou resultante tem que ser igual à variação desta energia cinética. Então nós temos um objeto que pode estar parado ou com uma certa velocidade. E eu aplico uma força neste objeto ao longo de um deslocamento, variando assim sua velocidade. Os nossos cálculos padrões aqui seria força resultante que eu tenho sobre o objeto igual a massa vezes aceleração, pois para a velocidade variar eu tenho uma aceleração. E a relação entre essa mudança de velocidade e o deslocamento é dada pela equação de Torricelli. Tá claro isso para todo mundo? Bem, o que a gente passa então a fazer aqui? Podemos isolar, né? Aqui, ó, a aceleração. Ó. A aceleração
A minha resultante é a própria força F, mas eu vou manter força resultante aqui, ó, sobre massa. E vou substituir dentro de Torricelli. Vamos lá, ó. Torricelli então ficaria assim, V² igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes, no lugar da aceleração, é a força resultante, massa, deslocamento. Compreendido? Bem, vamos começar a fazer algumas brincadeiras matemáticas. Vou jogar o V0 para o lado de lá, ó. V² menos V0 ao quadrado ficou 2 vezes a força resultante vezes o deslocamento sobre a massa. Tranquilos? Vou jogar a massa para lá e vou jogar o 2 para cá. Então eu teria, ó, M, que vai multiplicar o V² distributivamente, menos M, que vai multiplicar o V0 ao quadrado. Beleza? E esse 2 que está multiplicando vai dividindo distributivamente. Sobre 2, sobre 2. Isso aqui é força resultante, deslocamento. Note, força resultante vezes deslocamento é o trabalho resultante, ou trabalho total do sistema. mv² sobre 2 é a energia cinética final menos inicial. Portanto, variação da energia cinética. Está aí demonstrado o teorema desta variação. Estão vendo que usar esta ideia aqui simplifica a utilização de duas equações. Mas, professor, ainda me acostumei com esse. Se der para usar, faz, tranquilo. A questão é quando eu tiver várias forças. Então, tudo isso são os exercícios que vamos mostrar. Exercícios que faremos bem logo, né? Terminando a aula aqui, a gente já começa, então, a preparar a videoaula da resolução dos problemas. Bem, fico por aqui, espero que tenham gostado. Volto de novo a pedir a vocês, se você não está inscrito, se inscreva no canal. Se você não ativou o sininho, ative os sininhos. Constantemente ando postando vídeos. Sempre curta os vídeos, porque vai ajudar muito, né? As aulas irem, né? O YouTube nos ajudar e tal, a divulgação do trabalho. Faça comentários, porque também ajuda na divulgação. E eu posso estar constantemente ali conversando com vocês. O importante é que a gente sempre estude e faça que a física, que pareça aquele bicho de 7 cabeças, fique tranquilo para vocês, ok? Precisando, é só mandar, né, a sua mensagem. Siga as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Paralelo de Física. Fechou? Fico por aqui, um forte abraço e um beijo no cérebro.